Mais uma vez, boa noite a você que nos acompanha ao vivo pela internet. Como disse logo no começo desse culto, quero convidar você a ser um participante desse culto, e não apenas alguém que está assistindo. Mas como estamos tendo experiência ainda, quando mandar ficar de pé, você desconsidera a minha palavra. Porque na verdade nós temos aqui uma meia dúzia de pessoas da equipe de música, mas no começo eu disse isso, mas eu quero convidar você sim agora a se concentrar na palavra do Senhor. Eu tenho pregado esta série chamada Que Mundo é Este? E hoje eu interrompo essa série, embora vá falar deste tema, vou ainda falar dessa pergunta. Não vou abordar características da sociedade, como tenho feito, mas eu queria, mesmo dentro desta série, pensar nessa pergunta principal: que mundo é esse? Desde a descoberta do novo coronavírus na cidade de Wuhan, na China, o mundo tem vivido dias tensos. Isso foi ainda em dezembro, poucos meses atrás. E este combate, aquilo que agora é uma pandemia, não só uma epidemia, porque espalhou-se por várias regiões do mundo, tem levado os governos a algumas medidas drásticas, mas necessárias. Por exemplo, a China, lá no comecinho, já colocou toda a cidade, algumas cidades, em quarentena, fechou fronteiras. A Itália, que depois foi um país em que o número de infectados cresceu muito, também teve que tomar medidas nesse sentido de quarentena. Mas essa última semana, terminou ontem, foi particularmente nervosa no mundo e especialmente nós brasileiros. Nós vimos as bolsas de valores aqui de São Paulo, em outras partes do mundo, tendo que, no caso de São Paulo, interromper o pregão durante pelo menos 3 vezes esta semana, queda na bolsa em várias partes do mundo. Temos acompanhado a disparada do dólar. Vimos também a questão da viagem do presidente aos Estados Unidos com uma comitiva, comprovado já 5 casos de pessoas que participaram da comitiva do presidente Bolsonaro com coronavírus confirmado. Donald Trump, ele próprio fazendo alguns testes, tá? Ele teve contato com o secretário-geral aí, o brasileiro, então ele está sendo acompanhado pelo seu médico. O presidente Trump suspendeu temporariamente todos os voos da Europa, e não tinha incluído o Reino Unido. Ontem já incluiu o Reino Unido também e a Irlanda, todos os voos para os Estados Unidos. Temos acompanhado aqui, por exemplo, agora recebemos notícias dos nossos missionários na Espanha, crescimento do coronavírus na Espanha, Madrid e particularmente em Málaga, que recebe muitos cruzeiros enfrentando. França com problemas também. Nós temos aí eventos esportivos sendo cancelados, escolas sendo fechadas, universidades cancelando as suas aulas também. Aí vemos a França com problemas, cruzeiros. A American Airlines disse que amanhã, a partir de amanhã, cancela os seus voos, todos os voos para o Brasil. Então, a American Airlines não voará para o Brasil a partir dessa segunda-feira. E chegou aqui em Campinas, como já disse no início desse culto, que nós recebemos a determinação de suspender os eventos que têm a presença de público. Por isso, hoje de manhã e agora à noite, estamos fazendo um culto não presencial, mas que de fato continua sendo um culto ao Senhor. Mas eu quero refletir com você sobre essa questão: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Uma das grandes ansiedades que nós estamos vivendo agora tem a ver com essas questões históricas, não somente do coronavírus, mas todas as questões dos últimos anos imigratórias, questão de economia do mundo, o aumento das tensões, das guerras, e nós estamos vivendo num tempo que tem causado nas pessoas muita ansiedade. Uma situação histórica que nos vai perguntar o que está acontecendo e o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, nós já sabemos que outras medidas quanto ao coronavírus serão
tomadas a partir de amanhã. Nós sabemos que, enquanto não se tiver um controle maior, medidas mais drásticas no Brasil e no mundo serão tomadas. Mas nós sabemos que isso afeta a economia, afeta a nossa vida, a todos nós atinge, mas nós temos a tendência de imaginar que esta é uma situação sem precedentes. É a primeira vez, nunca foi assim. Mas na verdade, ao longo da história, a humanidade tem enfrentado situações assim. E a Bíblia, e eu quero chamar sua atenção hoje para nós refletirmos num tempo semelhante a esse que foi vivido por Abacuque. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque. E eu quero falar sobre esse profeta que viveu dias de calamidade, dias de crise. E especialmente, esta é a palavra para nós que enfrentamos um tempo de crise e de incerteza. A Bíblia não revela muito sobre esse profeta, o profeta Abacuque. Mas ele vivia um tempo, para você conhecer um pouquinho da história, ele que viveu antes do chamado exílio babilônico. Houve a invasão do reino de Judá por parte dos babilônicos em 587 a.C. Mas o que ele presenciou, o que ele presenciava, é um tempo de violência, de maldade, de opressão, de injustiça e de afastamento da nação de Deus. Na verdade, Abacuque, de maneira perplexa, olha e diz assim: Senhor, o Senhor não vai intervir nesta situação? Porque na verdade há muita violência, há muita maldade, há muita opressão, há muita injustiça. E Deus disse: sim, eu vou intervir, eu vou castigar, eu estou cuidando disso. E na verdade eu vou mandar os caldeus, os babilônicos, para invadir a nação de Judá. Abacuque ficou mais perplexo ainda, porque o povo judeu era um povo que vivia longe de Deus, era um povo mau, um povo que vivia afastado do Senhor. Mas os caldeus eram muito piores. Tipo assim, o Senhor vai resolver um problema com algo pior ainda. Mas não era a mão de Deus naquele momento de castigo, e Deus diz assim: eu estou no controle. E ele era um profeta que se sentia desconfortável, preocupado com o que aconteceria com a sua nação, e particularmente preocupado, porque essa nação vivia completamente longe do Senhor. Hoje eu quero pensar sobre esse quadro de crise que vivemos, de calamidade, e que é semelhante aos dias de Abacuque. O que ele ouviu de Deus? Porque o livro de Abacuque é uma conversa de Abacuque com Deus. Ele abre o coração, ele fala com Deus, e ele, de fato, faz perguntas, apresenta a sua perplexidade, e Deus vai respondendo a ele. São apenas 3 capítulos, mas eu vou ler o capítulo 3 já. Mas o que Deus vem falando a ele, ao revelar os seus planos, ele diz para Abacuque: eu estou no controle, eu não perdi o controle, eu estou cuidando de tudo, o meu plano não vai ser frustrado. Quanto a você, viva pela fé. Capítulo 2, verso 4, ele diz exatamente isso. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Eu estou cuidando das questões de levar o povo de volta ao Senhor, ou de volta para mim. E você, Abacuque, servo do Senhor, viva pela fé. Viva como quem vê o invisível. Nesses dias, como nós todos temos sido afetados, seremos afetados economicamente, com os planos que fizemos, porque nada está garantido, nós temos que aprender a viver pela fé. Eu tenho certeza que você já tem tido a sua vida afetada por essa questão do coronavírus. Eu tinha uma viagem missionária para o Vale do Açu no próximo final de semana. Já foi cancelada. Então não vou para o Vale do Açu. Eu tinha uma viagem de estudos em maio. Já foi cancelada. Então eu sei que as pessoas estão lutando com essas questões. Você no seu trabalho, talvez agora fazendo home office. Você na sua empresa com um novo negócio para fazer e agora com passo de espera. Mas o que ele diz para nós que somos cristãos nesse tempo? Viva pela fé. E eu quero então hoje à noite pensar com você sobre isso e apontar 2 caminhos para viver nesse tempo.
que é essa vivência pela fé. Abacuque capítulo 3, verso 1 e 2. E Abacuque capítulo 3, verso 16 a 19. Acompanhe comigo. Depois que Abacuque recebe de Deus as informações do que Deus estava fazendo e iria fazer, ele registra, Abacuque, essa oração. O texto diz: oração do profeta Abacuque em forma de canto. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Queridos, eu quero propor hoje, nesta oração de Abacuque, 2 caminhos para enfrentar esse tempo de crise. E o que levou Abacuque a tomar tal posição? Então, eu creio que na oração que Abacuque faz, ele parou de se concentrar nos problemas, parou de ficar olhando para a sua nação, parou de ficar olhando para os caldeus, dizendo assim, eles são piores do que nós, e ele tirou os olhos da dificuldade, e ele colocou os olhos em Deus. Um dos grandes problemas na crise, é nós não tirarmos os olhos da crise. O que vai acontecer? Como que vai ficar a economia? Ficamos desolados, ficamos ansiosos, ficamos muitas vezes amargurados com o que está acontecendo. Como temos que reagir? Nós cristãos, chamados por Deus nesse tempo, segundo Abacuque, somos chamados para duas atitudes, 2 decisões nesse tempo de crise. Em primeiro lugar, esse tempo de crise no mundo é um tempo especial para nós buscarmos o avivamento. Para buscarmos o avivamento. O que é avivamento? Avivamento é uma intervenção poderosa de Deus no meio do seu povo, no meio da sociedade, porque avivamento não alcança só a igreja, ela começa na igreja, mas todo avivamento é avivamento na sociedade. Deus faz uma transformação na sociedade, e que produz sinais bem claros, começando pela igreja. Retorno à palavra, arrependimento, compromisso com Deus, santidade, mudança de vida. É uma mudança no coração dos crentes e que produz mudança na sociedade. Alguém disse que avivamento é uma intervenção de Deus no curso da história, quando Deus se revela. Quando há avivamento, e ele ora, ele diz assim: ó Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Em outras palavras, eu recebi do Senhor informações do que o Senhor está fazendo, e é algo grandioso. E eu, ao ouvir tudo isso, eu temi. E ele diz: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Em outras palavras, Senhor, produz um avivamento no povo de Judá. No nosso caso, produz um avivamento no mundo. Produz um avivamento na nossa igreja. Produz um avivamento em Campinas. Produz um avivamento no Brasil. Em tempos de crise, em tempos de calamidade, é tempos de buscarmos o avivamento. E a pergunta é: tem a igreja confessado os seus pecados? Tem buscado avivamento? Tem temido ao Senhor? Eu não sei, queridos, o desenrolar, os desdobramentos dessa questão de saúde no mundo e no Brasil nos próximos dias. Nós sabemos que os próximos dias as notícias não são boas, em termos de restrições, até que a gente controle isso. Mas eu sei o seguinte: não importa o que vai acontecer, não importa o que vai acontecer no impacto na economia, não importa as questões da nossa rotina de vida, cancelamento de escola, de voos e tudo mais, nós sabemos que precisamos clamar, e que se o resultado de tudo isso for um avivamento, uma busca de Deus, Deus cumpriu a sua vontade. Que tudo isso nos leve a buscar ao Senhor e buscar o avivamento, porque no avivamento Deus purifica o seu povo, Deus purifica a igreja, e Deus dá oportunidades de evangelização. Esta crise que veio sobre o mundo,
grande parte dos países, é uma oportunidade de nós clamarmos a Deus para que Deus faça uma grande intervenção. O Martin Lloyd-Jones disse que esta oração, aviva a tua obra, significa dizer o seguinte: Senhor, permita que a tua igreja funcione como deve funcionar. Aviva a tua obra no meio da igreja. Quando nós paramos de pensar nas dificuldades, se concentrar na crise e olhamos para as oportunidades, nós clamamos a Deus por avivamento. Vou dizer a você, meu irmão, se essa crise se te tornar uma pessoa mais dependente do Senhor, amém por essa crise. Se você se tornar mais dependente, veja só, nós nunca tivemos controle de nada, e agora, cada vez mais nos próximos dias, sem controle de nada, precisaremos mais uma vez demonstrar que nós dependemos do Senhor. Nós, como igreja, estamos fazendo algo que não costumamos fazer, um culto não presencial. E vamos aprender com isso, mas o fato é, o Senhor está no controle, uma dependência completa do Senhor. Então, que a nossa oração seja: Senhor, aviva a tua obra, aviva a minha vida, aviva a vida da igreja, aviva o Brasil, aviva o povo evangélico brasileiro, aviva os cristãos do mundo, produz mudança na sociedade, oportunidades de evangelização, que o medo que as pessoas têm seja uma porta para nós compartilharmos, como falamos aqui já nesse culto, através de missões, a alegria que está no Senhor. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, ou seja, transforme o mundo com a alegria que Jesus dá, a alegria que é demonstrada na nossa confiança. Segunda forma de vivermos nesse tempo: viva pela fé. Busque o avivamento e viva pela fé. Versos 17 a 19, há uma oração e uma declaração de fé por parte de Abacuque. Deus disse o que iria fazer, e ele sabia que os dias seriam maus, porque os babilônicos iam invadir a nação de Judá. E ele não podia prever todos os desdobramentos daquela invasão, que era a mão de Deus ali. E ele diz a Abacuque: Deus, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. O desafio é viver pela fé. Aliás, a vida de fé é a vida normal do cristão. Tem que ser assim. Mas em tempo de crise, nós somos ainda mais desafiados a viver pela fé. Uma fé que produz confiança e alegria. Ele diz: eu me alegrarei. Essas palavras de Abacuque aqui podem parecer para nós assim, estranhas à nossa cultura. Por exemplo, ele fala de figo, ele fala de oliveira, ele fala daqueles produtos de uma sociedade da época dele agrícola. Produtos importantes. Olha, ele diz: olha, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, que não haja produto da oliveira, que não haja gado, rebanho que seja exterminado, e que os campos não produzam nada. Ele fala de um Israel, de uma economia agrícola. Ia faltar figo, ia faltar vinho, ia faltar azeite, não ia ter gado lá no pasto. Mas ele fala: Senhor, não importa, mesmo assim, que haja crise financeira, que haja crise econômica, eu vou confiar no Senhor. Para nós hoje, nós iríamos assim, pensar na nossa crise. Ainda que o agronegócio enfrente problemas, ainda que o PIB não cresça como esperado, ainda que haja oscilações na bolsa, ainda que os meus negócios agora retraiam, ainda que eu tenha que fazer mudança na minha vida, na área econômica e de mobilidade e tudo mais, ainda que o preço da gasolina aumente, mesmo assim, Senhor, mesmo que o dólar chegue a 6, Deus tenha misericórdia, não importa, ele fala assim: mesmo assim, eu me alegrarei
no Deus da minha salvação. Em outras palavras, nós não dependemos desses indicativos. Nós oramos para que a situação volte à normalidade, mas enquanto enfrentarmos tempos difíceis, nós vamos dizer que nós vamos confiar no Senhor da mesma maneira que cremos no Senhor no tempo de bonança. E aliás, é uma oportunidade para o maior exercício da fé. Ele diz aqui, Abacuque diz por que ele crê, ele fala assim, porque o Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés seguros, vai me fazer andar sobre os meus lugares seguros. Ou em outras palavras, nesse tempo de crise, que é um tempo de instabilidade, é Deus que nos dá estabilidade, porque é a estabilidade interior que faz com que a gente viva com estabilidade também exterior. Eu vou me alegrar no Senhor. Olha, hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre alegria. Se a sua alegria depender dos indicadores econômicos, depender do coronavírus passar logo, você vai ser alguém infeliz. Nossa felicidade, nossa alegria, a nossa esperança não estão nessas coisas, mas no Senhor. Nós vamos caminhar com o Senhor, como Abacuque aprendeu a viver, caminhar pela fé. Deus disse, Abacuque, eu estou cuidando de tudo. Quanto a você, viva pela fé. Ele disse, eu confiarei no Senhor e eu me alegrarei no Senhor. Quero dizer a você que o viver pela fé nesse momento significa confiar no Senhor no meio das provações, elevar-se acima das circunstâncias e alegrar-se no Senhor no meio dessas dificuldades. Significa então confiar e se alegrar. Deus vai mudando as circunstâncias no seu tempo, de acordo com o seu propósito, de acordo com os seus planos, mas enquanto Ele vai trabalhando, Ele nos chama a viver nesse tempo de calamidade, tempo de crise, que não é um tempo excepcional, um tempo que os nossos irmãos em Cristo já viveram em outros países, que nossos irmãos em Cristo do passado, como Abacuque, já viveram, e aprender a viver. Em primeiro lugar, vendo como uma oportunidade para clamar por um avivamento, que a nossa vida cristã seja mais profunda, um avivamento na igreja, na cidade, na sociedade, no Brasil, e um tempo de viver pela fé. Hoje, nos Estados Unidos, é o Dia Nacional de Oração pela Nação. Eu creio que nós devemos fazer esses próximos dias da nossa vida aqui, enquanto enfrentamos essa crise, dias nacionais de oração pela nação. Que nós aprendamos a confiar mais no Senhor e viver pela fé. Que Deus nos abençoe. A crise vai passar, porque o Senhor está no controle. Abacuque fala, eu vou subir a torre de vigia e só acompanhar o que Deus vai fazer. E Deus disse, eu estou controlando, como sempre está controlando. E você, Abacuque, viva pela fé e busque um avivamento para você e para a nação. Que nós possamos viver assim. Quero desafiar você que está nos acompanhando, que durante toda essa semana, lembre-se de orar pela nossa nação e orar pelo mundo, e pedindo que de fato Deus seja glorificado, que a glória dele seja espalhada pelas nações nesse tempo de crise mundial, e que Deus nos faça crentes muito melhores e que a gente definitivamente aprenda a viver pela fé. Amém? Eu queria orar com você e por você agora. Baixe sua cabeça enquanto a equipe vai chegando aqui para nós cantarmos a última música desse culto. Eu quero orar por você e com você. Baixe sua cabeça, vamos orar. Onde você está, na sua casa, talvez sozinho ou com sua família, vamos orar. Deus de amor, tempos de crise são tempos de oportunidade. E nós que vivemos uma crise mundial, uma crise no Brasil, clamamos para que o Senhor continue agindo segundo o seu propósito. Abençoe as autoridades desse país para tomarem decisões sábias na contenção desse vírus. Mas eu quero pedir em especial pela igreja
do Senhor, esse povo que se chama pelo Teu nome, para que nós clamemos por um avivamento em nossa vida, uma transformação, que vai nos levar a uma busca do Senhor, uma leitura da Tua palavra, arrependimento, pedido de perdão, maior santidade, maior compromisso. Produz isso em nós, Pai, nesse tempo de crise. E que nós desejemos ver esse avivamento se espalhando pelas nossas famílias, pela sociedade também, por meio da nossa vida. Clamamos também, Pai, que nós continuamos a viver daquela única forma, que é a forma cristã de viver. Viver pela fé. O justo vive pela fé. Mas nos ajuda a exercitar mais a nossa fé, sabendo que nada nos faltará nesse tempo. Quero pedir pelos irmãos da igreja que têm os seus negócios, que têm sido afetados por essa crise, que eles descansem no Senhor, os funcionários, as donas de casa, cada um de nós, os estudantes, todos nós possamos dizer: Senhor, o Senhor tem cuidado e vai cuidar, porque o Senhor é maior que a crise. Pai querido, mas a minha oração é que a Tua glória se manifeste, que o Senhor seja mais honrado, mais pessoas dobrem o joelho e Te recebam como Salvador, nesse tempo de crise. Nos ajuda a viver com alegria, para que as pessoas busquem em nós o caminho de esperança que nós já encontramos. Oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém.